Fala pessoal, o X do xadrez de hoje é exclusivo da dama. Opa, deixa comigo. Como assim? Ué, a peça de hoje não é a dama? Sim. Então, nada melhor que a dama do canal para falar da dama do tabuleiro. Tá certo. Fala pessoal, o X do xadrez de hoje é exclusivo da dama, a quarta peça que abordaremos de forma individual. Mas antes, editor, solta a vinheta. Pessoal, antes de começarmos, peço seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Tá. Deixa comigo. Vamos lá. Como falamos no vídeo do conjunto de peças, as damas iniciam o jogo nas casas D1 para as brancas e D8 para as negras, usando a regra da dama branca na casa branca e da dama negra na casa negra. Ao adquirir um conjunto de peças, é possível que você receba duas damas de cada cor. Essas damas extras não são colocadas no tabuleiro no início da partida, mas elas poderão ser usadas no movimento especial chamado Promoção do Peão. Traremos esse movimento especial em um futuro vídeo. Os movimentos da dama unem os movimentos da torre, andando nas horizontais e nas verticais, e do bispo andando nas diagonais, porém, apenas em um sentido em cada jogada, podendo sempre se movimentar também para trás. Ela pode ser movida quantas casas se desejar. Devido a toda essa facilidade de movimentação, a dama é a peça com maior poder no jogo. Então, por exemplo, nessa posição, a dama pode ser movida para qualquer uma dessas casas, ou para qualquer uma dessas, ou para qualquer uma dessas. Nessa outra posição, ela pode ser movida para qualquer uma dessas casas, ou para qualquer uma dessas, ou para qualquer uma dessas. Ela não pode saltar sobre nenhuma peça, nem aliada, nem adversária. A captura de uma peça adversária é feita removendo-a do jogo e posicionando a dama na casa em que a capturada estava. Mas os movimentos da dama sempre foram esses? Aí eu já não faço ideia. Então é melhor voltarmos no tempo. Retratos da história. Antes de vermos os movimentos, vale dizer que a dama nem sempre foi dama. Quando lançamos o vídeo sobre o tabuleiro de xadrez, vamos deixar o card desse vídeo aqui acima, citamos as variações do chaturanga e do chatranj. Essa peça não existia no chaturanga para 4 jogadores, sendo adicionada na versão para 2 jogadores. Nessa primeira versão, a peça chamava-se mantri, que significa conselheiro em sânscrito. No chatranj, a peça mudou de nome e passou a ser chamada de firs, ou de firzan, que significa vizir em persa. O vizir era ministro e conselheiro do rei da antiga Pérsia, e posteriormente de monarcas nos países islâmicos. O mantri e o firs se movimentavam apenas uma casa na diagonal, inclusive para trás, sendo uma peça com baixíssima mobilidade e nem parecendo ser a peça que deu origem à dama do nosso xadrez atual. Na Europa, durante a Idade Média, a dama lentamente foi substituindo o vizir, e já no final do século XIII já estava presente em todo o continente. Acredita-se que a ampliação dos movimentos tenha ocorrido em 1485, mesmo período de ampliação dos movimentos do bispo, dando mais dinamismo ao jogo. Muitos acreditam que a ampliação dos movimentos da dama tenha sido influenciada pelo poder e pela autoridade da rainha Isabel I, de Castela e Leão, soberana de 1474 até sua morte em 1504. Agora eu sei que muitos de vocês devem estar inquietos sobre o nome. A peça não fica ao lado do rei no tabuleiro? Ela não foi influenciada por uma rainha? Ela não é a mais poderosa do jogo? Não existe a minissérie com o nome de rainha? Então por que o nome dela não é rainha? Por que eu fico falando dama? A resposta será frustrante, mas também simples. No xadrez podemos anotar as partidas e guardá-las, tanto para efeito de verificação dos árbitros, quanto para rememorarmos o que foi jogado. Falaremos disso mais à frente num vídeo dedicado às notações das partidas. Ao anotar as partidas, utilizamos apenas a inicial de cada peça. Sendo assim, se o nome da peça fosse rainha, ela teria a inicial sendo R.
Agora, imagine com qual peça ela seria confundida. Pois é, com o rei, que por ser uma peça mais antiga e a mais importante do jogo, acabou tendo a preferência. Então, em todos os idiomas que possuem a mesma letra inicial para rei e rainha, a rainha acaba por ser substituída por dama. Em inglês, por exemplo, como temos king e queen, não há esse problema. E não há escolha, pois isso é regra e está estabelecido pela FIDE. Mas é claro que sabemos que a dama é a rainha do xadrez. Quanto à estratégia, é importante dizer que devido a dama ser a peça mais poderosa, você poderá sentir vontade de colocá-la logo em jogo para atacar o seu adversário. Porém, desaconselhamos isso, porque justamente por ela ser poderosa, você deverá ficar preocupado em perdê-la, e isso te obrigará a fazer incontáveis lances com ela, tentando protegê-la, ocasionando atraso no desenvolvimento do seu jogo. Além disso, como citamos no vídeo sobre a torre, a dama também é considerada uma peça maior por ser capaz de, com o auxílio do seu rei, aplicar o checkmate. Esse é mais um X do xadrez. Gostou? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu o nosso vídeo sobre o cavalo? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!